Muito boa tarde, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Estamos aqui começando mais uma tarde de bênção em seu lar e hoje, terça-feira, 4 de fevereiro de 2025. Que Deus possa abençoar a sua tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estivemos aqui já pela madrugada, pela manhã e voltamos agora à tarde. Faça dessa programação um culto no seu lar, você que tem orado conosco, nos acompanhado nesse trabalho de oração, que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Você que está aqui pela primeira vez, que Deus possa te visitar também. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Eurípides Faria. Estamos aqui diariamente, sempre levando uma palavra da parte do Senhor, orando, incentivando você a ter uma vida de oração, porque o crente precisa de ter uma vida de oração, ainda mais esses tempos que estamos vivendo, tempos difíceis, tempos difíceis, e o cristão vence através da oração, da confiança no Deus a qual nós servimos. A gente, quando olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê Israel passando por situações difíceis, e muitas vezes eles nem precisavam pelejar, Deus pelejava por eles. E hoje não é diferente, somos povo de Deus. Temos enfrentamentos, temos situações difíceis, mas o nosso Deus, ele peleja por nós, ele trabalha por nós. Nós não estamos isento dos problemas, mas também não estamos esquecidos diante de Deus. E ele está aqui nesta tarde para te dar vitória, para te abençoar, para te livrar de todos os males, para te livrar dos perigos, para guardar a sua alma, para guardar a sua vida, a sua casa, a sua família. E nós não desanimamos, estamos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo, orando, clamando, suplicando o favor de Deus e oferecendo a nossa vida em um culto agradável ao Senhor. A nossa vida, irmãos, a nossa maneira de viver é um culto ao Senhor. Então, olha como será que estamos oferecendo esse culto, porque somos a nossa vida, somos um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, aonde formos. Porque muitas das vezes, quando a gente lembra de culto, que eu já falei aqui de manhã, que é prestar homenagem a uma divindade, adorar uma divindade que nós adoramos a Deus, é prestar culto a ela, reverência, adoração. Então, nós adoramos a Deus não é só quando nos reunimos, quando estamos ali, adorando, louvando a Deus, não. A nossa vida é um culto ao Senhor. Então, por isso que nós devemos analisar como que a nossa vida está sendo oferecida a Deus, Quando nós negamos a nós mesmos, quando estamos dispostos a obedecer o Senhor. É um culto que nós estamos prestando a Deus. Eu e você, somos adoradores. O verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. E nós estamos aqui nesta tarde acreditando que quando adoramos a Deus em espírito e em verdade, Deus tem bênção para as nossas vidas. Deus tem resposta, Deus tem milagres para fazer na nossa vida. E eu creio, por isso estou aqui diariamente, confiando, perseverando na presença do Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido, que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Aqui na palavra do Senhor, Jesus aqui falando das coisas que hão de acontecer, algumas coisas já aconteceram, algumas estão acontecendo e algumas hão de acontecer. A Bíblia nos diz, aqui no capítulo 24 de Mateus, Jesus vai falar das coisas que irão acontecer, da sua volta iminente. Jesus fala sobre o futuro, o que iria acontecer para os seus discípulos, ali no Monte das Oliveiras. E no versículo, olha só, no versículo 11 do capítulo 24 de Mateus, diz assim a palavra do Senhor: e surgirão muitos falsos profetas, Jesus dizendo,
e enganarão a muitos. Né? Devemos tomar muito cuidado. Né? Desde o Antigo Testamento a gente vê que já tinha os falsos profetas. Né? A gente vê ali falsos profetas ali profetizando perto de Jeremias, desafiando Jeremias. Né? E tantos a gente vê ali bem antes mesmo do reino ser dividido, a gente vê ali que Elias foi enviado ao Reino Norte. Quantos, né? Quantos profetas tinha ali? Teve até uma batalha ali no monte, né, que os profetas de Baal invocou a Baal e não teve resposta, mas Elias invocou Deus de Israel e teve resposta. E ali ele matou aqueles falsos profetas, tudo que estava ali, mas mesmo assim, o povo não se converteram ao Senhor. Então, sempre teve, irmãos, sempre teve, né, os falsos profetas falando no nome do Senhor. E hoje não é diferente. Né? Jesus diz, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, nós devemos ser cuidadosos, zelosos pelas coisas de Deus, conhecer a palavra de Deus suficiente para não sermos enganados pelos falsos profetas. Os falsos profetas é aquelas pessoas que vêm no nome do Senhor e não é Deus que está falando, eles vêm até no nome do Senhor, mas não são do Senhor, são profetas mentirosos, falsos profetas. Tem os verdadeiros e tem os falsos, e nós precisamos, né, saber discernir, não cair, né, nas mentiras desses falsos profetas. E eles não vêm, né, profetizando coisa ruim, é só coisa boa. Não é verdade? É só coisa boa, você vai acontecer isso, você... Aquelas pessoas que profetizam da carne ou profetizam da parte do diabo, né? Porque muitas das vezes a palavra do Senhor culpa também muitas das vezes das pessoas que querem ouvir. A palavra do Senhor sempre eu falo com vocês, sempre eu tenho ensinado, a palavra de Deus sempre vai nos confrontar. A palavra de Deus nos confronta para quê? Para nós arrepender, se voltar para Deus e obedecer ao Senhor. A gente vê esses falsos profetas lá no Velho Testamento, a nação estava totalmente afastada da vontade de Deus, e os falsos profetas profetizando que Deus estava feliz, que Deus ia livrar eles, que Deus ia abençoar eles, que eles iam prosperar, e eles afastados da presença de Deus. Então, do sinal é esse. Quando a gente, muitas das vezes, né, a pessoa ali fala algo para a gente da parte do Senhor, eu posso julgar. Né? Eu não vou julgar o profeta, mas eu posso julgar a palavra que eu recebi, a profecia que eu recebi. Eu vou fazer uma autoanálise na minha vida e ver se verdadeiramente aquela palavra veio da parte do Senhor. Se eu tiver sensibilidade espiritual, com certeza eu vou saber discernir. Né? Eu vou saber julgar. Com certeza eu vou entender se é Deus falando comigo ou não. Né? Se eu, por exemplo, estou com a vida toda desarranjada e Deus vai usar a pessoa para profetizar bênção para mim, com certeza não vai, né? Eu com a vida fora do altar, com a vida errada, com a vida afastada da vontade de Deus, e Deus vai usar uma pessoa para dizer que eu estou bem, que quer me ver desse jeito, que eu vou prosperar, que Deus está satisfeito comigo. É meio difícil, né? Agora, se vem uma palavra de correção, arrependa-se, muda de vida, sai dessa vida que você está levando, então. Aí eu vou ver, não, realmente, eu preciso mudar, porque eu estou, né, com a vida meio desdeixada. E o Senhor vai me corrigir como um pai corrige o seu filho, com amor, para me restaurar, não para me lançar fora da presença dele. A correção de Deus é para nos restaurar. Então aqui o próprio Senhor Jesus diz que nos últimos tempos surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Cuidado. Cuidado, meu irmão, para não ser enganado. Cuidado. O falso profeta, ele não tem compromisso com a palavra. O falso profeta, ele vive profetizando de visões, de revelação,
que foi lá não sei na onde, que viu não sei o quê. Esse é o falso profeta. O verdadeiro profeta, ele profetiza ou ele fala a palavra de Deus como ela é. Não distorce. O compromisso dele está com a verdade, que é a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro profeta. Agora, aquele homem, mulher que vive, e tive isso, vi isso, né, e escutei isso, fui lá não sei na onde e tal, visitei fulano, voltei, tô aqui, né? Cuidado, porque o diabo, ele conhece a nosso coração, não, ele conhece a nossa vida vendo aquilo que nós fala também ele escuta, mas ele não conhece as nossas intenções nem o nosso coração. Mas ele sabe que o ser humano quer ser amassageado o seu ego. Então, muitas das vezes, né, o inimigo usa pessoas para massagear o nosso ego. Para nos deixar no conforto, para nos deixar, né, mesmo com a vida errada, confortável, sem precisar de arrependimento, sem precisar, né, de mudança de vida, sem arrepender, sem deixar os nossos hábitos que entristecem o Senhor. Esse falso profeta vem, profetiza, fala que Deus está dando vitória, que Deus está abençoando, e a pessoa, muitas das vezes, irmãos, com a vida toda errada. Toda errada. Primeiro, antes de Deus nos abençoar, Ele quer que nós o conhecemos, como falamos aqui nesta manhã. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Então devemos tomar muito cuidado, que o próprio Cristo falou que nesses últimos tempos, né, surgirão muitos, irmãos, falsos profetas, e enganarão a muitos, né? Enganarão a muitos. Na época em que Jesus viveu neste mundo, havia falsos profetas. Hoje também existe. São os líderes populares, né? A pessoa famosa que falam às pessoas o que elas querem ouvir. É o que elas querem ouvir. Eu me disponho, quando eu saio de casa, que eu vou num culto, por exemplo, falo, Senhor, fala comigo o que o Senhor tem para me falar. Eu não quero ouvir o que eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim, porque os meus sentimentos são enganosos. E o Senhor não engana, o Senhor não falha. Então a pessoa quer ouvir aquilo que lhe agrada, né? Por exemplo, a pessoa ouve assim, Deus quer que você seja próspero, Deus quer te prosperar, e hoje usa muito nessa linha, né? Faça tudo que for possível para você prosperar, né? Se for, né, faça de tudo que for possível para você prosperar, e aí vai, né? Aí já ele não prega sobre pecado. O falso profeta não fala sobre o pecado, contra o pecado. Ele não fala sobre o inferno. Só fala céu, prosperidade, vida boa, né? E aí vai, não fala sobre o inferno. Não fala sobre pecado. Isso não existe, né, na boca desse falso profeta. Então, Jesus disse aos seus discípulos que haveria falsos profetas e preveniu-os, como também a nós, irmãos, contra dar ouvidos às perigosas palavras desses camaradas, desses falsos profetas. Cuidado, né? Faça um autoexame, você que tem recebido talvez uma palavra, Deus fala. Eu creio nos dons espirituais, creio nos dons da profecia, creio nos dons ministeriais, creio, mas eu não acredito em qualquer coisa, não. Não é que eu sou arrogante nem orgulhoso, não. Tudo que eu recebo, quando Deus usa a pessoa para falar comigo, eu faço uma análise dentro, né, da palavra de Deus. Eu também faço uma autoanálise na minha vida. Será que verdadeiramente eu estou, né, fazendo dentro do centro da vontade do Senhor? E além desses falsos profetas que Jesus diz aqui, olha só, além dos falsos ensinos, dos falsos profetas, que muitas das vezes não prega contra pecado, não prega sobre o inferno, não prega arrependimento. Além de tudo isso, e por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
Olha que perigo, irmãos, que estamos vivendo, né? Cheio de falsos profetas, falando que não deveriam falar. Não fala sobre pecado, não fala sobre arrependimento, não fala sobre o novo nascimento. Quando Jesus começou o seu ministério, as primeiras palavras de Jesus foi arrependei-vos, arrependei-vos, como João Batista também. E hoje não é diferente, né? Não é diferente. Então, além dos falsos profetas proferirem palavras que não confrontam o pecado, e porque eles não, e por isso o pecado não é confrontado, o pecado não é banido, o pecado não é enfrentado, o que acontece? O amor de muitos vai se esfriar. E por se multiplicar o pecado, porque os falsos profetas não confrontam o pecado. Os falsos profetas não falam contra o pecado. Não ensina as pessoas, né, que o pecado faz divisão entre Deus e o homem. Eles não batem de frente com o pecado. Eles estão ali prontos para falar o que as pessoas agradam, o que as pessoas querem ouvir. Aí o resultado, sabe o que é? Por se multiplicar a iniquidade, que é pecado, o amor de muitos se esfriará. Olha só, uma coisa liga com a outra. Por pecado não ser, né, enfrentado, confrontado na vida das pessoas, a pessoa no pecado, o que acontece? O amor dela esfria, irmãos. Já não ama mais o próximo, já não ama mais a família, já não ama mais a Deus. O amor esfria em todas as áreas. Por quê? O pecado não é confrontado na vida da pessoa. O pecado é aceito de boa. O pecado virou um bichinho de estimação. Então, se o pecado não tem problema, porque esses falsos líderes, esses falsos profetas, eles não estão preocupados não, irmãos. Está preocupado é com a lã da ovelha, preocupado com a carne da ovelha, preocupado com o que a ovelha produz a ele. Eles estão preocupados com resultados. Não está preocupado com a vida da ovelha. Não, está preocupado com o que a ovelha produz. A ovelha vale o que ela produz. É o que muitos de hoje fazem. Você vale por aquilo que você tem. Se você não tem ovelha e não tem lã, você não tem valor. Isso é espiritualmente dizendo. Se você não tem nada para oferecer, então você não tem valor. Para o homem, para os falsos profetas. Mas para Deus somos valiosíssimos, custamos preço de sangue. Mas por isso devemos tomar cuidado com aquilo que estamos ouvindo. Será que estamos ouvindo a sã doutrina? A doutrina que vai bater de frente, né, com o pecado que muitas das vezes está ali instalado na nossa vida e nós deixamos o pecado de estimação? Então, uma coisa liga com a própria palavra, explica a palavra de Deus. Olha que coisa linda. E o Senhor falando que surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Eu não vou ser enganado, não. E esses falsos profetas, eles vão trazer palavras, só palavra, é coach nos dias de hoje, né? Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra de confronto. Chega lá, muitos pastores virou coach. Aquela pessoa, né, que te põe para cima, você vai vencer, você pode tudo, né? Você consegue. O centro é o homem. O centro é o homem, né? Hoje muitos pastores são coach, senta ali num banquinho e lota, irmãos, lota teatro, lota povo que ouvir aquilo que agrada. Agora põe o mané aqui do irmão Eurípides pregar para ver, vai bater de frente, porque ninguém quer ouvir, vai ficar vazio, vai ficar só eu. Mas Deus é bom, deve ficar uns 3, 4 me ouvindo. Mas a minha preocupação não é isso. A minha preocupação é que os poucos que me acompanham, em vista dessa multidão que gosta dos coach, que essas pessoas possam ter verdadeiramente um encontro com Deus. O meu objetivo é esse. A Bíblia fala que poucos são os que entram pela porta estreita. É Bíblia. E são muitos que entram na porta larga. É fácil. Porta larga não precisa deixar bagagem. Porta estreita, se não deixar bagagem, não entra. E são muitos que entram pela porta larga. Jesus que diz. Aí vocês vão brigar com ele, que é ele que diz. E poucos que entram pela porta estreita. Porque na porta estreita tem de ter, né, mudança de vida, conversão.
tem que ter vida com Deus para entrar na porta estreita. Agora, esses falsos profetas vivem pregando mensagens que não confrontam o pecado, não fala do inferno, não fala para as pessoas arrepender, não prega mensagem de arrependimento, só prega mensagem que agrada os ouvidos, que faz você rir, que faz você sonhar, que faz você, só pensar, mensagem de alta ajuda. Aí o que acontece? Aí as pessoas que ouvem esses falsos profetas já não são tratados, os seus pecados não são tratados, aí automaticamente acontece o quê? O esfriamento espiritual. Esfriamento no amor. A pessoa esfria, espiritualmente dizendo. O amor se esfria, porque Deus é amor. Aí já não amamos mais as pessoas, já não temos condições de amar a Deus, já não amamos mais a Deus, já não amamos mais o nosso cônjuge, e aí vai, irmãos, vai se esfriando. A pessoa vai morrendo, porque o pecado não é tratado. É como se a gente tivesse uma doença crônica e aquela doença não for tratada, Se a doença não for ali enfrentada, ela vai tomando conta, até matar o sujeito. Assim também a vida espiritual. A pessoa vai esfriando porque o pecado está ali e faz divisão com Deus. A pessoa em pecado não consegue ter comunhão com Deus, não consegue orar, ela não consegue jejuar, ela não consegue ir na igreja, ela não consegue se relacionar bem com a família, e aí vai só morrendo. Por se multiplicar o pecado ou a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Mas para nós, irmãos, que temos ouvido a boa palavra de Deus, para nós que temos ouvido e praticado a palavra de Deus, tem uma notícia boa. Olha só. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Que fim é esse, pastor? Para nós, a igreja, aquele que perseverar até o fim da vida. Aquele que perseverar, se você morreu em Cristo, irmãos, parente que já perdeu alguém que já morreu em Cristo, fica tranquilo, está melhor do que nós. Ou a volta de Jesus. Jesus virá. E precisamos estar perseverantes. Numa vida de santidade, uma vida separada, uma vida que possamos todos os dias ser confrontados. Porque somos tendenciosos a afastar da presença de Deus. Então, meus irmãos, mas a Bíblia é para nós que somos perseverantes, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. E esta é a nossa esperança. Se a palavra do irmão Eurípides tem te confrontado, dá glória a Deus. É porque Deus corrige quem Ele ama. É porque você ainda está sensível ao Espírito Santo. Mas são poucos que ouvem a palavra de Deus. A maioria quer ouvir os falsos profetas. A maioria quer ouvir os falsos profetas. Palavra de alta ajuda, palavras mentirosas, palavras que não te edificam, palavra que até mexe com as suas emoções. É bonito, é gostoso, mas são palavras que não vai te levar para perto de Deus. É uma palavra de autoestima, de alta ajuda, mas ela não te promove, ela não te leva para perto de Deus. O que nos leva para perto de Deus é quando somos confrontados. Quando aquela palavra nos confronta, quando vem diretamente do trono de Deus, nos confronta, aí nós nos arrependemos, aí nós nos humilhamos, aí nós dizemos, Senhor, tenha misericórdia de nós, pecador, como aquele cobrador publicano, cobrador de imposto, da parábola de Jesus de 18 ali de São Lucas. O religioso se justificava, mas o publicano, o cobrador de imposto, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Agora o outro estava tranquilo, ele mesmo se auto-justificava, mas o outro foi confrontado porque ele olhou para o Senhor, chegou ali e lembrou da santidade de Deus, e olhou para a vida dele, nossa, como eu careço da graça de Deus. E nós todos carecemos. Irmãos, que nós possamos dar ouvidos somente para aqueles que pregam, anunciam o evangelho de Jesus que nos confronta.
um evangelho sem, um evangelho sem mistura, um evangelho sem distorção, como muitos têm distorcido, sem temor nenhum, irmãos. Eu fico de cara. As pessoas pegam a palavra de Deus e distorcem, sem temor nenhum. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós possamos prosseguir. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Então vamos perseverar no Evangelho de Jesus. Mesmo que nos confronte, mesmo que nós temos que negar a nós mesmos, como eu disse. Falamos isso nesta manhã. Quando procuramos agradar a Deus, com certeza vamos nos desagradar. Mas pela causa de Jesus, por causa do Senhor, vale a pena nós, negar a nós mesmos. Amém, meus irmãos? Que o Espírito de Deus continue falando nos corações. Que você possa ser conduzido, a ouvir a palavra de Deus. Que Deus possa continuar falando no coração de cada um dos nossos ouvintes nesta tarde. Em nome de Jesus. Nesse momento, quero te convidar. Nós vamos unir a nossa fé e fazer a oração da fé nesta tarde. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui nesta tarde, ó Deus, de terça-feira, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de poder uma vez mais estar aqui na presença do Senhor. Obrigado, meu Pai, obrigado, meu Senhor. Eu quero colocar a cada pedido, cada nome, cada pessoa que, meu Deus, deixou seus pedidos de oração. Meu Deus, que o Senhor possa visitar nessa tarde. Cada nome, cada pedido, cada pessoa. Que o Senhor possa visitar trazendo a cura. Meu Deus, trazendo a libertação, o milagre. Pai, o Senhor é aquele que conhece o nosso coração. O Senhor é aquele que conhece a nossa alma. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor, ó Pai, todos que estão aqui comigo nesta tarde. Nos ajuda a perseverar até o fim, Senhor. Nos livra dos enganadores. Nos livra, Pai, dos falsos profetas. Nos ajuda, Senhor, a dar ouvidos à santa e bendita palavra do Senhor. Nos ajuda a nos arrepender, ó Pai. Deixar todo embaraço que tão de perto nos rodeia. E possamos correr a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Senhor, abençoa o teu povo. Estenda tuas mãos sobre os nossos ouvintes, meu Deus. Tende misericórdia, ó Pai. Estenda tuas mãos. Faz um milagre, Deus, na vida deste irmão, desta irmã. Que o Espírito Santo do Senhor possa conduzir a nossa vida. Senhor, visita aqueles que estão doentes, enfermos, acamados. Visita, Senhor, cura as enfermidades. Dá saúde para os teus filhos e filhas. Senhor, livra de todo mal, Senhor. Que a boa mão do Senhor possa estar estendida sobre a vida dos ouvintes. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, suplicando o teu favor, a tua graça e a tua misericórdia. Visita as pessoas, meu Deus, que estão hospitalizadas. Visita aquelas pessoas que estão acamadas, Deus. Tende misericórdia, visita os lares, as famílias. Pai, toda ação maligna, toda ação do inimigo, Pai, possa cair por terra em nome do Senhor Jesus. É em nome do Senhor Jesus que toda ação contrária possa cair por terra, Senhor, nesta tarde. Dá vitória para o teu povo. Visita os que estão encarcerados, ó Deus. Muda a história destas pessoas, que elas possam ter um encontro com o Senhor. Pai, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Tende misericórdia, Deus. Faz o milagre. Faz o milagre na vida destas pessoas. Senhor, guarda a nossa família. Guarda a nossa casa, a nossa família. Que a boa mão do Senhor possa estar estendida sobre nós. Senhor, no nome de Jesus,
Senhor, toma a nossa vida, Pai, nas tuas mãos. Nos dê uma tarde abençoada, uma noite abençoada. Pai, esta é a oração que eu faço, eu entrego nas tuas mãos. Todos esses pedidos, todos esses que participaram conosco nesse momento da oração. Pai, essa é a oração que eu faço. E te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Toma posse da tua vitória, da tua bênção. Receba a tua vitória e aonde você estiver, sejam abençoados. Põe a palavra do Senhor em prática na sua vida e coisas maravilhosas vão acontecer na sua casa e na sua família. Amém? Vamos ficando por aqui e, se Deus quiser, voltamos à meia-noite na oração da madrugada e vocês são nossos convidados. Ficam todos com Deus e uma ótima tarde e noite em nome de Jesus.